O técnico do Trail Blazers, Chauncey Billups, foi associado a uma operação ilegal de pôquer ligada à máfia. Não poderia haver uma diferença maior entre a reputação de Chauncey Billups e a reputação dele como jogador. Como jogador, era um líder muito respeitado pelos colegas. Após um início de carreira difícil, a chegada de Billups a Detroit catapultou sua carreira para novos patamares. Ele se tornou o armador mais equilibrado e disciplinado da história, liderando sua equipe a um campeonato e 2 finais seguidas. Detroit salvou sua carreira na NBA. A mídia o favorecia tanto que esqueceram sua acusação de agressão sexual quando era novato. Esse foi um dos principais motivos para os Celtics, que o draftou, trocá-lo no meio da temporada, pois não queria essa atenção negativa no time. Essa era a única mancha no legado de Billups, até agora, com sua prisão por operar um esquema sofisticado de apostas ilegais. Mas não foi só isso que fez o mundo da NBA se voltar contra ele. Quando você analisa mais a fundo o tempo de Billups como técnico, percebe que a forma como ele se tornou treinador principal foi muito bizarra e fora do comum. Alguns diriam que sua entrada na organização foi uma manobra calculada e uma vergonha para o processo de contratação de técnicos. E vamos analisar esse escândalo e como o pior técnico de basquete sabotou os Blazers. Com a NBA permitindo apostas esportivas, era questão de tempo até surgirem escândalos como este. Já vimos isso com Malik Beasley, Terry Rozier e Janta Porter, todos investigados federalmente por apostas que violaram o código de conduta da NBA. Já vimos até ex-astros como Gilbert Arenas se envolverem na operação de um negócio ilegal de apostas em sua própria casa, pelo qual ele também foi preso. No entanto, essa revelação bombástica foi diferente. Billups nem sequer foi acusado de apostar em jogos da NBA, mas sim de orquestrar uma operação multilayer apoiada pela máfia. Isso foi algo sem precedentes. Billups se tornou o primeiro treinador principal a ser preso por algo assim. Supostamente, a rede mais complexa de apostas, fraude, extorsão, roubo e lavagem de dinheiro já vista no universo do basquete da NBA. Isso faz pensar como alguém que ganhou mais de 100 milhões de dólares na NBA e tem um contrato de 20 milhões como técnico pode ser tão ganancioso a ponto de arruinar a própria vida. Billups afirma que o escândalo surgiu do nada. Normalmente, ouvimos nas notícias sobre pessoas que estão indo à falência ou enfrentando problemas financeiros, como com Malik Beasley, que teve dificuldades para pagar o aluguel, ou Antoine Walker, cuja mansão foi tomada por execução hipotecária. Mas não havia nada que indicasse que Billups tinha problemas financeiros. Por isso, essa é uma revelação tão chocante. Para o Portland Trail Blazers, infelizmente, a entrada dele na organização sempre foi bastante bizarra, já que toda a torcida estava apreensiva em relação a ele. Ele é considerado o pior técnico do basquete, mas mesmo assim, o Portland Trail Blazers renovou seu contrato. Por que esse time, que teve ótimos técnicos durante a maior parte da sua história, tem uma relação de amor inédita com um técnico horrível? Talvez o relacionamento entre o gerente-geral do Blazers, Joe Cronin, e Chauncey Billups vá mais longe do que você imagina. Vamos voltar um pouco no tempo. No verão de 2021, o Blazers demitiu Terry Stotts, técnico do time por 9 anos. Stotts, na verdade, se tornou técnico principal ao mesmo tempo em que Damian Lillard foi selecionado no draft. Os dois formaram uma relação próxima. Juntos, enfrentaram altos e baixos em várias fases turbulentas da franquia. Das lesões que afetaram o núcleo anterior de jogadores à saída de LaMarcus Aldridge na agência livre, os Blazers enfrentaram vários obstáculos na era Damian Lillard, mas uma coisa sempre permaneceu. Stotts era o cara dele. Gênio ofensivo que fez de tudo para tornar Lillard uma das maiores ameaças de pontuação da história do esporte. Seus times sempre ficaram entre os melhores da liga em ataque ano após ano, mas, no final das contas, não conseguiram alcançar o objetivo de conquistar o campeonato em uma conferência tão disputada. Mas isso logo mudaria. Quando o time percebeu que precisava seguir um caminho diferente, tudo começou com a ascensão de Joe Cronin na diretoria. Por mais de 15 anos, ele atuou em diversos cargos nos Blazers, até ser promovido a assistente e depois gerente-geral. Após a saída de Terry Stotts, esperava-se que os Blazers enfrentassem um longo processo para encontrar o novo treinador principal. Foi um grande acontecimento na época, com muitos critérios sendo procurados por eles. Por exemplo, eles precisavam se dar bem com Lillard.
Precisavam de um treinador experiente, pois o time era de veteranos e todos queriam um técnico experiente. Eles precisavam de alguém que desse mais ênfase na defesa. Poxa, Lillard até teve várias conversas com Joe Cronin e deu suas sugestões de técnicos que ele preferia. No entanto, acontece que Cronin nunca teve a intenção de ouvir Lillard nem de entrevistar outros técnicos. Chegou até a sair uma reportagem dizendo que Lillard ficou frustrado com o processo de contratação do técnico principal porque, para ele, estava óbvio que ninguém se importava com a opinião dele. Desde o início, quando Joe Cronin assumiu como gerente geral, ele já tinha decidido quem queria, Chauncey Billups. Billups era o oposto do técnico ideal, pois não atendia a nenhum dos critérios buscados. Ele era inexperiente, tinha apenas 1 ano de experiência como assistente técnico e não tinha uma boa relação com Lillard. No entanto, logo ficou muito claro por que Billups, entre todas as pessoas, foi o cara escolhido por Cronin. Eles já tinham uma amizade que durava 30 anos. Acredite, Cronin era um excelente jogador de basquete em sua época. Ele cresceu no Colorado, mesma região de Billups, e nos anos 90 seus times escolares de basquete se enfrentaram em uma final com o time de Cronin perdendo. Billups. Time, mas era uma rivalidade respeitosa. Cronin sabia que Billups era o principal assunto do estado, o melhor prospecto já vindo de Denver, Colorado. Ele era um grande admirador de Billups, chegando até a afirmar que, aos 15 anos, Billups era de longe o melhor jogador do estado. Além disso, o relacionamento deles era mais profundo do que você imagina, e as famílias se conheciam. Billups era grande amigo de Katie, irmã de Cronin, que estudava na Colorado State. Na primeira entrevista de Billups nos Blazers, perguntaram sobre seu relacionamento com Cronin e ele respondeu: "Nos conhecemos há muito tempo." A conexão deles era profunda, mas aos olhos dos torcedores e da mídia dos Blazers, a contratação de Billups foi uma completa farsa. Essa foi provavelmente a pior contratação por nepotismo da liga entre a diretoria, pois ridicularizaram o processo e manipularam a torcida para acreditar que Cronin buscava um técnico competente. Ele não tinha essa intenção, ele só queria contratar seu velho amigo. Durante seu tempo em Portland, Billups sempre tentou dizer as coisas certas. A defesa era a principal preocupação há anos. Com Terry Stotts, foram por muito tempo uma das 5 piores defesas. Billups sabia que precisavam melhorar isso, por isso usou esse argumento para conquistar os torcedores. Na verdade, era só conversa. Na primeira temporada lá, ficaram em último na defesa da liga. Eles continuaram sendo uma equipe defensiva péssima durante todas as 4 temporadas em que ele esteve lá. Mais importante, o relacionamento conturbado com Damian Lillard prejudicou ainda mais a química do time. Em dezembro de 2021, poucos meses após Billups entrar no time, ele comentou sobre seus jogadores. Abre aspas, fogo competitivo e orgulho, isso é algo que você tem ou não tem. Isso é algo que você não pode simplesmente ligar e desligar. Nunca vi um time que precisa do banco para inspirar os titulares. Isso é loucura para mim. Era para ser o contrário. Foi uma declaração direta, criticando os esforços de Lillard e toda a formação titular. Tudo o que os Blazers construíram estava desmoronando. Lillard também demonstrou frustração ao atuar em um novo esquema ofensivo desconhecido para ele. Ele sempre se destacou em um esquema ofensivo mais livre, que lhe permitia enxergar a quadra e tomar a melhor decisão com base em sua intuição. Com Billups, ele optava por um plano mais rígido, controlando e limitando a liberdade de Lillard. Isso resultou no pior início de sua carreira. Nos 20 primeiros jogos, teve seu pior desempenho nos arremessos. O time caiu de ser o segundo melhor ataque sob o comando de Terry Stotts para o 27º ataque com Billups. Damian Lillard ficou muito tempo fora por lesões, mas mesmo quando jogou, o ataque continuou horrível. 1 ano depois, o relacionamento deles chegou ao fim. No fim do ano, o Portland Trail Blazers quase foi aos playoffs, pois Damian Lillard vivia sua melhor fase. No fim de março, Chauncey Billups e Joe Cronin decidiram tirá-lo do restante da temporada para o Portland Trail Blazers perder e buscar melhor escolha no draft. Perderam 9 dos últimos 10 jogos, ficaram fora dos playoffs e entraram na loteria do draft. Um Lillard extremamente irritado sentou-se e conversou com eles, querendo saber qual é o plano afinal. Ele achava que montavam um time competitivo, pois com sua idade só restava ganhar um campeonato.
Ao perceber que o plano era perder de propósito, ele perdeu totalmente a vontade de estar ali. O homem antes admirado por sua lealdade à cidade não aguentava mais. Ele deixou o time para tentar conquistar o título em outro lugar. Porém, isso também não deu certo. Você sabe como isso terminou. Eventualmente, ele resolveu a tensão com Portland e voltou para a cidade para ficar com a família. Desta vez, Billups não estará mais por perto. A entrada de Billups como técnico na organização foi, em teoria, bastante suspeita. Sem dúvida, ele é o pior técnico da história da franquia e suas 4 temporadas marcaram uma era sombria nos Blazers. O pior de tudo é que eles tiveram a audácia de oferecer a ele uma extensão de contrato de mais 2 anos durante o verão. Tipo, por quê? Acho que o desempenho deles melhorou um pouco, principalmente pelo desenvolvimento natural dos jogadores mais jovens. O que Billups fez para merecer essa extensão além de ser amigo do Joe Cronin? Talvez com a prisão dele e a saída do time, os Blazers finalmente possam fazer o que deveriam ter feito desde o começo. Iniciar uma busca de verdade por um novo técnico, alguém que seja a melhor opção para um time jovem e em ascensão. Se eles encontrarem esse técnico perfeito, ele pode ajudar o time a chegar no próximo nível. Enfim, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E claro, como sempre, nos vemos na próxima. Valeu!